Oi, gente! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo que há mais de um ano, há quase 2 anos eu tô querendo gravar, que é um vídeo que realmente vocês pediram muito, principalmente quem me segue nas redes sociais, no meu Instagram, no meu Facebook, que eu tô sempre postando coisas de bichinhos e as comidas que eu ando comendo, etc. Muita gente andou perguntando sobre vegetarianismo, porque eu sou vegetariana e eu gosto muito de compartilhar o meu estilo de vida e tudo mais. E assim, eu tô até muito nervosa pra fazer esse vídeo, porque eu prefiro muito mais fazer resumo de história, vídeo de estudo, do que falar sobre mim, mas eu acho que esse vídeo tem muito a adicionar na sua vida e ele está muito longo. Então eu estou dividindo o vídeo em tópicos e vou deixar aqui na tela e aqui na descrição em qual momento que eu respondo cada pergunta, pra você que só tem uma ou duas dúvidas pontuais se encontrar, pra não precisar ver esse vídeo gigantesco. E desculpa, eu sei, eu falo demais, mas eu não consigo. Eu sou apaixonada por esse estilo de vida e eu vou falar e exaltar sim a vida vegetariana. Então, primeiro eu vou contar um pouco sobre a minha história e depois vou responder algumas perguntas de vocês. Primeiramente, um pouco sobre os tipos de vegetarianismo que existem, né? Antes explicando. Existem alguns tipos de vegetarianismo. Primeiramente, os ovo-lacto-vegetarianos, que são as pessoas que não comem carne, mas comem ovos e leite. Os lacto-vegetarianos, que são as pessoas que não comem carne nem ovos, mas bebem leite e derivados. Existem os vegetarianos estritos, que não comem carne, nem leite, nem ovos, nem derivados. E existem os veganos. Os veganos, assim como os vegetarianos estritos, também não comem nada de origem animal. Ovos, leite, mel. Só que diferente dos vegetarianos estritos, os veganos têm um estilo de vida mais completo, porque eles não usam roupas de couro, roupas de lã, ou não vão a zoológicos ou lugares onde os animais são maltratados, e também não usam, por exemplo, produtos cosméticos testados em animais. Então os veganos, eles têm não só um estilo de vida onde eles não comem nada de animal, nada com origem animal, mas eles também têm uma filosofia de vida de não financiar de nenhuma forma o abuso animal, de viver totalmente independente dos animais. Então acho bem interessante, e muita gente me perguntou inclusive se eu tenho vontade de um dia virar vegana. Atualmente eu sou ovo-lacto-vegetariana, né? Eu não como nenhum tipo de carne, nem peixe, tá, gente? Porque, assim, eu acho muito engraçado as pessoas perguntam, você não come nem peixe? Gente, peixe não nasce em árvore. No dia que peixe nasce em árvore, no dia que tiver uma semente que você planta e sai peixe da árvore, ok, aí eu vou comer peixe. Mas por enquanto peixe é um animal vivo, respirante, que morre para as pessoas comerem ele, eu não como peixe, nem comerei peixe. E não existe vegetariano que come peixe, tá, gente? Pelo amor de Deus, que vergonha uma pessoa se chamar de vegetariana e ainda comer bicho. Então, por favor, né, vamos diferenciar isso. E eu como ovos e derivados do leite. Quando eu me tornei vegetariana, eu pensava em me tornar vegana um dia, em fazer uma transição para aos poucos ir desapegando do leite, dos ovos na minha vida, porque eu bebia muito leite, eu ainda gosto muito de leite, mas eu tô percebendo ao longo do tempo, né, nesse tempo todo que eu sou vegetariana, eu tô percebendo que leite realmente não é uma coisa que faz muito bem pra mim, e eu acredito que também não faça muito bem pras pessoas, né? Queijos e tal, os iogurtes, que por mais que tenham versões saudáveis, não é um alimento que a gente deva comer, eu acredito, assim, sabe? Tem muitos benefícios, mas também tem muitos malefícios. E assim, sinceramente, eu também tenho um ponto de vista emocional que eu fico pensando, o que eu tenho a ver com leite de vaca, sabe? O leite de vaca é pra bezerrinhos, eu não sou um bezerrinho. No início, quando eu me tornei vegetariana, eu não comia ovos, eu fui aos poucos parando de beber leite. Só que o problema é que eu sentia falta dos ovos na minha dieta, porque os ovos são uma forma bem simples do dia a dia mesmo de você substituir a proteína que vocês tiravam da carne. Então, assim, muitas vezes quando eu não tenho tempo e tal, e vou fazer uma refeição, ao invés de eu fazer alguma, sei lá, uma carne de soja ou um grão de bico, alguma coisa assim, eu simplesmente frito um ovo e tô com as minhas proteínas. Então, eu optei por continuar comendo ovo porque pra mim, no meu dia a dia, é muito prático. Mas, um dia, se eu tiver a oportunidade, talvez eu vire vegana, assim, sabe? Eu tô tentando aprender a cozinhar, porque eu não cozinho muito bem. Então, quando eu aprender a cozinhar, for um pouco mais desenvolvida nesse aspecto, talvez eu vire vegana, mas por enquanto não é algo que faz parte do meu plano. Então, ok. Agora um pouco da minha história, como que eu me tornei vegetariana, como foi a minha transição, que é uma coisa que vocês sempre perguntam. Eu sempre fui, desde criança, desde muito pequena, uma pessoa muito preocupada com o meio ambiente. Assim, eu sempre fui a louca do meio ambiente, que tomava banho em menos de 5 minutos, que economizava água de todas as maneiras possíveis, que tentava reutilizar a água da máquina de lavar roupas, que nunca na minha vida lavei um quintal de mangueira, nunca.
nunca, jamais doava dinheiro pro Greenpeace. Assim, eu nunca militei acerca do meio ambiente, mas eu sempre tava por dentro de tudo que tava acontecendo, dos códigos florestais, sempre fui muito preocupada com o meio ambiente. E com 6 anos de idade, foi a primeira tentativa que eu tive de virar vegetariana. Com 6 anos de idade eu parei de comer carne, na época porque eu tinha dó dos bichinhos, né? Meu pai, ele é veterinário, ele sempre me levava pra fazenda, pra exposições agropecuárias, eu gostava muito de ver os boizinhos, as vaquinhas, porquinhos e afins. Eu tinha muito dó dos bichinhos morrerem e eu tentei parar de comer carne. Só que naquela época durou, tipo, menos de uma semana, porque eu era uma criança de 6 anos, então minha família ficou muito preocupada. E eu também, na época, eu tinha pouca determinação, né? Então, eles faziam comida pra mim, já colocavam carne junto, eu não tinha alternativa, então eu voltei a comer carne. E aí, com 18 anos, eu me tornei vegetariana e nunca mais voltei. Foi, inclusive, coisa bem chocante pra minha família, porque a minha transição durou 2 horas. Foi literalmente de uma hora pra outra. Eu acordei um dia, eu tava me sentindo incomodada com isso há um tempo, mas eu acordei um dia, vi um documentário sobre os impactos ambientais do consumo de carne. Nesse mesmo dia, no café da manhã, eu tinha comido presunto e à noite eu já não tava mais comendo carne e nunca mais na minha vida eu coloquei um pedaço de carne na boca desde aquele dia. Foi sensacional, foi assim, realmente maravilhoso pra mim, porque eu sei que é muito difícil, eu vou conversar um pouco mais a respeito, mas eu tava tão determinada que a minha determinação tava maior do que o meu desejo de comer carne. Mas pra vocês que querem fazer uma transição mais demorada, eu tenho dicas também, que são muito preciosas. Mas o que me levou a virar vegetariana pra valer foi, assim, em pequena escala, a dó que eu tenho dos bichinhos, mas principalmente 99% dos motivos pelo qual eu virei vegetariana foi por causa dos impactos ambientais de comer carne. O documentário que eu vi é um que tem até na Netflix, que quem produziu ele foi o Leonardo DiCaprio. Inclusive, pra quem não sabe, o Leonardo DiCaprio, né, o ator, ele é vegano, ele é super ativista dos movimentos veganos, e ele produziu esse documentário, que não é daqueles documentários que mostram os bichos sendo degolados, que mostram os bichos sofrendo, porque eu também não consigo ver esse tipo de coisa. Mas é um documentário que mostra como que as florestas, os mares, toda a biodiversidade do mundo tá sendo prejudicada por causa do consumo de carne. Porque o problema não é só que as pessoas consomem carne, mas que as pessoas consomem uma quantidade de carne. Tipo assim, a gente não precisa comer um hambúrguer com 3 carnes, a gente não precisa comer carne em todas as refeições, a gente não precisa ir num rodízio de churrasco, sabe? Então assim, as pessoas, elas não apenas consomem carne, mas elas consomem carne num excesso, que pra produzir essa quantidade de carne que as pessoas consomem, gera um impacto ambiental gigantesco. Então quando eu descobri que 80% do desmatamento da Amazônia é por causa da criação de gado, da pecuária, eu falei, gente, de que adianta eu estar aqui reciclando, economizando, se ao comer um pedaço de carne eu tô financiando a queda da Amazônia. E assim, outro conceito também que mudou a minha vida, que eu não vou ficar falando só dos motivos pelos quais eu virei vegetariana, senão eu vou ficar aqui durante 1 hora. Mas outro motivo que mudou a minha vida foi que eu descobri o conceito de água virtual. Água virtual basicamente é a água que foi usada pra produzir as coisas que a gente não sabe. Então, por exemplo, pra produzir o meu celular, eu olho pro meu celular, não tem nenhuma água nele, mas foi usado muita água pra produzir o meu celular, pra produzir as roupas que a gente veste, pra produzir as coisas e principalmente pra produzir a carne, né? Porque os animais, eles têm que comer, eles têm que beber água. Bois comem, em geral, 60 quilos de ração por dia. Tipo assim, eles comem uma de ração todos os dias. É muito engraçado. Então, assim, tem muitos estudos que falam que, assim, um pedaço de carne tem mais de 5.000 litros de água virtual. E aí eu comecei a pensar, gente, eu tomo banho de 2 minutos há 10 anos, sendo que eu poderia estar economizando milhares de litros de água todos os dias só de deixar de comer carne. Isso foi uma libertação tão grande na minha vida, porque eu ficava muito preocupada, porque por mais que eu tentasse economizar água, fazer reciclagem e tudo mais, eu economizava, sei lá, no máximo 10 litros de água por dia. E eu descobri que eu podia economizar milhares de litros de água por dia. Então, a partir desse momento, quando eu vi todos esses dados, todas essas pesquisas científicas, eu decidi, não dá mais, eu não posso comer carne. Eu, sinceramente, eu acredito que vai chegar um tempo, né, daqui a alguns anos, décadas, em que todo mundo vai ter que ser vegetariano, porque a gente só vai perceber o impacto ambiental que a gente causa quando for tarde demais, sinceramente. Quando a Amazônia toda tiver caída e a gente perder o oxigênio, perder o lençol freático, aí a gente vai pensar, nossa, quem sabe a gente deveria ter diminuído a quantidade de churrasco que a gente come. Foi basicamente por causa disso que eu parei de comer carne, e assim que eu terminei de ver esse documentário, eu decidi, eu não vou mais comer carne. Eu recomendo muito esse documentário, inclusive, mesmo pra quem come carne e tudo mais. E eu decidi, eu não vou mais comer carne, e foi literalmente isso. Depois disso, eu nunca mais comi
nada de carne. E foi essa a minha transição. Mas eu sei que tem muita gente que ao invés de simplesmente parar da noite pro dia, igual eu fiz, vai aos poucos, né? Primeiro corta um tipo de carne, depois corta peixe, depois corta frango, depois corta sei lá o quê. E pra muita gente isso dá certo. E eu acho que isso é uma oportunidade muito legal de você ir aos poucos desapegando, mas tem grande chance de você voltar atrás. Então, eu optei por parar totalmente. Basicamente é isso. Agora eu vou responder as perguntas de vocês, porque eu já falei demais. Uma pergunta que eu recebi muito é se eu sinto falta de comer carne. Não sinto. Por exemplo, hoje em dia eu olho, sei lá, pra um macarrão à bolonhesa. E eu gostava muito disso quando eu comia carne. Eu olho e penso, se eu comesse isso, eu acharia gostoso, mas não é algo que eu preciso, sabe? Porque no início, quando você para de comer carne, você sente vontade de comer carne, mas é mais uma gula, é mais uma saudade, sabe? Não é porque você tá tipo, ai, essa carne vai me fazer tão bem. Não, é porque isso fazia parte da sua vida e não faz mais. Então, no início você sente saudade de comer carne, mas não é falta, não é tipo seu corpo falando, por favor, me dá esses nutrientes que estão nesse cachorro quente. Então, assim, eu olhava e sabia, se eu comer essa pizza, eu vou achar ela muito gostosa, mas eu não preciso dela pra viver. Então, o que acontece foi, a diferença é que a minha determinação era muito maior do que o meu desejo. Então, eu consegui vencer as tentações no início e hoje é impressionante, gente. Ser vegetariano muda a vida da pessoa em todos os aspectos. Porque ser vegetariano é uma coisa tão simples, sabe? É só você não comer um tipo de comida. Assim, muda só um aspecto pequeno da sua vida. Mas à medida que o tempo foi passando, eu fui percebendo como que minha mentalidade mudou, sabe? Eu me sinto tão melhor comigo mesma, tipo, espiritualmente, emocionalmente e fisicamente, sabe? Porque comidas vegetarianas são muito mais leves e te dão muito mais energia e tudo mais. É muito, muito bom. Recomendo muito. O que acontece, geralmente, quando as pessoas se tornam vegetarianas, é que elas sentem falta de alguma coisa. Porque elas pararam de comer um tipo de alimento e aí o seu corpo fica tipo, cadê aquele franguinho que você comia todo dia? Estou sentindo saudades daquilo. Eu, pelo menos, eu me sentia fraca. Eu me sentia sem energia, porque tava faltando alguma coisa na minha dieta. Quando eu me tornei vegetariana, no primeiro mês, eu descontava muito em carboidratos e em doces. Porque eu sabia que se eu comesse, por exemplo, um pedaço de bolo, o açúcar ia me dar muita energia, então eu não ia mais me sentir fraca. Então, no início, nos primeiros dias, semanas, eu preferia muito mais, por exemplo, trocar uma refeição por um pedaço de bolo, porque eu sabia que eu ia ficar com energia. Só que acontece, quando eu parei de comer carne, eu pensei, não, vou ficar um mês sem comer carne. Se eu sobreviver, porque eu posso voltar atrás, né? Então, se eu conseguir ficar sem comer carne, eu vou na nutricionista e faço uma dieta. Só que eu não aguentei por causa disso, porque eu ficava fraca, trocava por açúcar, eu não tava conseguindo me alimentar direito. Então, com 2, 3 semanas, eu já fui pra nutricionista e foi muito, muito legal, porque assim, eu tava super nervosa, porque a minha família tava sendo horrível comigo, não tava aceitando de jeito nenhum, então eu achei que a nutricionista ia falar que eu ia morrer, que ela ia me crucificar igual as pessoas que eu conheço. Só que quando eu cheguei na nutricionista e falei, não, então, porque eu quero fazer uma nova dieta pra mim porque eu parei de comer carne, ela falou, não, tranquila, a gente troca por ovos, por grão de bico, por sei lá o quê. Ela agiu como se eu falasse, não, agora eu tô tomando água todos os dias, sabe? Ela agiu como se fosse uma coisa super normal. Ela não fez grande caso do assunto, então eu percebi, não, tá tudo bem ser vegetariano. Então, assim, não sentia falta de comer carne, eu via a carne, eu sabia que eu ia gostar daquilo caso eu comesse, mas eu não precisava daquilo, então a minha determinação foi maior que a minha vontade. E hoje, por mais que eu veja e eu penso, nossa, eu adorava comer essa comida anos atrás, eu sei que hoje, se eu comer alguma coisa de carne, eu vou passar muito mal, porque tem quase 2 anos que eu me tornei vegetariana. Então, se hoje eu comer um churrasco, se hoje eu comer um frango, eu vou passar mal uns 2 dias, tenho certeza absoluta. Outra pergunta, como foi o processo de adaptação ao novo hábito alimentar e o que você fez pra lidar bem com isso? Então, o processo foi meio problemático só porque no início eu ficava meio sem opção, eu não sabia como trocar a carne na minha vida. Só que foi bem tranquilo, porque eu descobri que ser vegetariano não é difícil, é simplesmente você trocar a carne por outra coisa. Porque, por exemplo, o que eu comia no almoço? Arroz, feijão, salada, carne. Aí eu comia a mesma coisa, arroz, feijão, salada, e no lugar da carne eu comia ou um ovo, ou uma carne de soja, ou um grão de bico, ou uma almôndega de tofu, ou então carne de ricota, existe, é muito gostoso, sabe? Simplesmente substituir a carne por outras coisas. E tem alimentos que você nem precisa trocar. Por exemplo, eu não deixei de comer pizza, eu só como pizza marguerita, ou de 4 queijos, ou pizza de tomate, simples assim. Eu não deixei de comer, por exemplo, macarrão, só porque eu não posso comer macarrão bolonhesa, eu como vários tipos de macarrão. Eu não deixo de comer hambúrguer, porque pouca gente sabe, mas a maior parte das hamburguerias podem trocar o hambúrguer por hambúrguer de soja. Todos os restaurantes universitários de faculdades públicas têm que ter, por lei, uma opção vegetariana. Então, assim, foi simplesmente uma troca. Eu troquei uma parte dos meus alimentos por alimentos que não tinham carne. É muito simples, de verdade. Eu achava que ia ser difícil, eu achava que eu ia ter que fazer comida especial
pra mim todo dia. Sendo que, na verdade, a única coisa que eu faço é que eu pego uma frigideirinha, frito meu ovo e como junto com toda a minha família. Ou então que eu faço, por exemplo, quibe de grão de bico, é muito gostoso. Eu compro vários congelados, coloco no forno 20 minutos antes de almoçar e como se fosse uma carne. Ou então faço minhas almôndegas de soja, esse tipo de coisa. Existem muitas opções vegetarianas pra vocês trocarem a carne, tá, gente? E outra pergunta também que muita gente mandou: como que a pessoa faz pra se tornar vegetariana sem gostar de salada? E não precisa gostar de salada, juro por Deus. Porque eu também não sou muito fã de folhas, de couve, esse tipo de coisa. Então você vai se adaptando, você descobre algumas coisas que você gosta e outras coisas você vai aprendendo a gostar com o tempo. Uma coisa que você vai perceber é que quando você se torna vegetariano, você se sente mais vontade de comer legumes, de comer frutas, porque você percebe, o seu corpo percebe que isso te dá energia. Então, por exemplo, quando eu me tornei vegetariana, às vezes eu acordava e pensava, nossa, que vontade de tomar um suco verde. E eu pensava, gente do céu, de onde saiu esse pensamento? Mas é porque o meu corpo sabe que quando eu tomo um suco verde, eu fico com muita energia. Então ele fica pensando, mamãe, por favor, me dá um suco verde porque eu quero ter muita energia. Então assim, você aprende a gostar das coisas, mas se você não gostar, igual eu falei, existem muitas opções e a gente tem que parar de ter esse estereótipo de que pessoas vegetarianas só comem mato, porque não é verdade. Pessoas vegetarianas comem absolutamente tudo que todas as outras pessoas comem, menos a carne. Então, tipo assim, é simples, gente. É só você trocar a carne por outra coisa. Você não precisa fazer um almoço separado só pra você não precisa comer em restaurantes específicos. Todos os restaurantes, todos os lugares que você for comer, você vai encontrar uma alternativa. A não ser que você vá, por exemplo, num restaurante japonês. Mas deve existir também. E também muita gente pergunta se é mais caro ser vegetariano, quando na verdade não é. Principalmente porque carne é uma coisa cara. Então, você substitui a carne por coisas mais baratas. Qual que é a diferença? Se você for uma pessoa vegetariana que vive de comidas diferentes, sabe? Tipo aquelas comidas fitness que vendem em lojas saudáveis, você vai ter uma dieta um pouco mais cara. Mas se você for uma pessoa vegetariana que come fruta, que come legume, você vai perceber o tanto que é barato ser vegetariano. Se ao invés de você comprar uma linhaça especial numa loja fitness, você ir numa feira e comprar um tanto de sementes, por exemplo, você vai ver que é muito mais barato ser vegetariano do que ser carnívoro. Muitas pessoas também perguntando dicas de substituição pra carne. Eu já falei várias. Quibes de grão de bico, coxinha de jaca. Gente, jaca é uma carne sensacional. Tipo assim, vira uma carne sensacional. Coxinha de jaca é muito gostoso, que fica igual um franguinho, sabe? Grão de bico, jaca, soja, tofu. E assim, a gente tem que parar também com esses estereótipos de que jaca, de que, sei lá, soja são coisas ruins. Porque é igual carne. Se você comer uma carne crua, ela vai ser ruim. Mas se você temperar a carne, colocar tempero, colocar molhinho, vai ficar delicioso. Da mesma forma que a soja. Então assim, eu como muitas comidas, por exemplo, feijoada vegana, que é muito gostoso e é muito leve, sabe? Eu como feijoada e eu me sinto pronta pra qualquer coisa do dia. Enquanto muita gente come feijoada e fica pesado, fica sentindo mal. Gente, eu já comi até peixe vegano, vocês acreditam nisso? Moqueca vegana, muito gostoso. Então assim, eu como geralmente essas comidas diferentes na faculdade. Aqui em Belo Horizonte tem vários restaurantes veganos que vendem feijão tropeiro vegano, feijoada vegana, escondidinho vegano, moqueca vegana, esse tipo de coisa que é muito gostoso, de verdade, eu acho até mais gostoso do que as versões carnívoras desses pratos, e é um preço super acessível porque fica no restaurante da faculdade. Então, eu acho muitas opções, você com certeza também vai achar opções na sua casa, na sua cidade, enfim. Agora, muita gente perguntando o que substitui nutrientes da carne, o que substitui proteínas da carne. Gente, a gente tem que parar de ter esse mito de que a gente só consegue proteína por meio de carne. Pelo amor de Deus, gente, não existe proteína só na carne. Vários alimentos têm proteína, inclusive muitos alimentos têm mais proteína até que carne. Então, assim, eu não vou saber citar nenhum agora, porque eu também não sou nutricionista, não sei tudo de cor. Mas vocês conseguem pesquisar e conseguem vários alimentos, vários legumes, várias verduras, várias coisas que têm tanta proteína quanto a carne. Por exemplo, o ovo. O ovo é uma coisa super acessível, qualquer um encontra em qualquer supermercado e já substitui a carne perfeitamente. Não só ovo, mas legumes, verduras, etc e tal. Então, existem sim proteínas que não sejam da carne e muitas vezes são proteínas até melhores, porque, por exemplo, uma carne vermelha, ela tem proteína, mas ela também tem muitas coisas que fazem mal ao nosso corpo. Então, às vezes é melhor você tirar proteína de um grão de bico ou de um ovo, que tem muito menos coisa ruim junto com a proteína do que comendo uma carne vermelha. Principalmente, uma coisa que pessoas vegetarianas vão saber concordar comigo e pessoas que ainda não são vegetarianas vão viver isso, é preconceito das pessoas. As pessoas, elas são muito idiotas, elas não conseguem ver uma pessoa sendo feliz de um jeito diferente delas, sabe? As pessoas acham que só
só existe um jeito de se alimentar, que elas são as donas da verdade. Então, assim, uma coisa que me irrita muito, 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 é que as pessoas, primeiramente, a gangue do bacon é vida, que você fala, não, eu sou vegetariana, gosto muito desse estilo de vida, e a pessoa, nossa, mas bacon é vida, não consigo ficar sem comer carne porque é tão gostoso. Gente, eu acho de uma falta de respeito tamanha quando a pessoa fala um negócio desse. Tipo assim, você tá desmerecendo todo o estilo de vida da pessoa porque você não consegue segurar o seu desejo de comer hambúrguer. Tipo assim, gente, o homem foi à lua, a gente consegue controlar os nossos desejos de comer comida, pelo amor de Deus, gente, você não é escravo do bacon, não. Então me irrita muito quando a pessoa fica tipo, eu acho muito legal ser vegetariano, mas eu não consigo viver sem carne. Consegue, você só não tem a determinação pra isso. Cria essa determinação. E outra coisa também que me irrita muito são as pessoas que começam a implicar com você, a falar que você não é saudável, que não, você não tem proteína, que você vai ficar anêmico. Gente, pelo amor de Deus, ênfase nisso. Existem pessoas saudáveis e não saudáveis, independente do tipo de carne, de dieta que elas têm. Existe gente carnívora saudável, existe gente carnívora que não é saudável, existe gente que come carne ruim, que come carne que tá cheia de colesterol, que tá cheia de gordura. Então, da mesma forma que você pode ser muito saudável, que você pode ser anêmico comendo carne, você pode ser saudável e você pode não ser saudável sendo vegetariano. E eu me irrita muito, porque eu percebi que quando a pessoa chega e começa a criticar o fato de você ser vegetariano, falando que você não é saudável, a pessoa tá falando isso não é porque ela se importa com a sua saúde, é porque ela se incomoda com o seu estilo de vida. Porque se o problema dela fosse a saúde mesmo, ela ia antes pedir um exame do seu corpo, né, pra ver se você tá bem, antes de falar qualquer besteira, e ainda por cima, ela não ia ficar fazendo discurso pra você. Ela ia lá no McDonald's fazer discurso, converter o pessoal que tá lá comendo hambúrguer na vida vegetariana. Então, assim, eu não suporto moralista carnívoro. Eu não suporto. Gente que acha que só porque come franguinho tá mais saudável do que eu. Não rola, de jeito nenhum. Muita gente também perguntou se eu senti dificuldade no início. Sim, eu senti muita dificuldade porque realmente, como eu falei, tava faltando alguma coisa na minha dieta, né? Uma coisa que eu comi todos os dias da minha vida por 18 anos e não estava mais lá. Só que, primeiramente, igual eu falei, a sua determinação tem que ser maior do que a sua vontade. Você tem que realmente ter uma conversa consigo mesmo, pensar, eu não preciso disso. Minha mente controla o meu corpo. Se o meu corpo tá pedindo uma coisa, eu não preciso dar, até porque o nosso corpo, ele pede coisas que não fazem bem. O nosso corpo pede doce, pede chocolate, pede coisas que não fazem bem. Então, assim, realmente, faça com que a sua mente seja soberana sobre o seu corpo, tenha uma determinação, tenha uma motivação que seja mais forte do que a sua vontade. E também algumas dicas, algumas coisas que me ajudaram muito principalmente no início, pegar molho das coisas. Então, por exemplo, a gente sente muita falta no início das coisas que a gente costumava comer. Então, uma coisa que me ajudava muito era, por exemplo, tá tendo estrogonofe aqui em casa. Eu gostava muito de estrogonofe. Então, eu sentia muita falta daquilo, eu sentia muita vontade, mas pra eu não comer carne e pra eu ir me acostumando, eu pegava o meu arroz e ao invés de pegar o estrogonofe, eu pegava um pouco daquele molho do estrogonofe, colocava em cima do arroz e ficava com gosto de estrogonofe. Obviamente, aquele molho é feito com um pouco de carne. Só que no início te ajuda muito a adaptar, porque você sente o gostinho daquilo que você gostava, mas você não tá comendo carne. Então, a minha dica é, no início, coma um pouco do molho das coisas. Ou então, por exemplo, se você tá fazendo uma carne de panela com batata, coma a batata porque ela vai ficar com um pouquinho do gosto da carne e você não vai sentir tanta falta. Então, no início, tenta pegar coisas que tem um gosto parecido com aquele gosto que você tá sentindo falta, que à medida que o tempo for passando, você vai perceber que você não precisa daquelas coisas e você não vai sofrer tanto pra excluir a carne da sua vida. Isso é algo que me ajuda muito. E até hoje, de vez em quando, por exemplo, quando eu tenho um molho de cachorro quente, eu pego o molho de tomate que tá junto com a salsicha, obviamente se é a salsicha, coloco no pão e aquilo fica com gosto de cachorro quente sem eu estar comendo carne nenhuma. Então, assim, molhinhos ajudam muito e também encontrar comidas que sejam cópias de comidas carnívoras, igual eu falo, que eu como estrogonofe vegano, feijão tropeiro vegano, moqueca vegana, feijoada vegana, que é uma forma de eu não sentir falta dos alimentos que eu excluí da minha vida, de eu ter uma dieta muito mais saudável, porque é muito mais saudável uma feijoada vegana feita de cenoura, feita de soja, do que uma feijoada feita de joelho de porco, e é uma forma também de eu manter o meu estilo de vida. Então, assim, as pessoas acham que quando elas se tornam vegetarianas ou veganas, elas abrem mão de tudo, quando na verdade não. Tipo, sua vida melhora 280%, sabe? A minha pele melhorou muito, a minha disposição melhorou muito, tenho muito mais energia, eu me sinto muito bem comigo mesma, porque eu vejo bichinhos, eu vejo a natureza e eu penso, eu estou contribuindo pra isso, sabe? Então eu me sinto muito melhor comigo mesma por dentro e por fora, eu melhorei muito como pessoa, eu me sinto muito feliz, muito plena. E assim,
Eu, sinceramente, eu falo tanto de vegetarianismo na vida, né? Quem me conhece pessoalmente, eu falo tanto de vegetarianismo porque fez tão bem pra minha vida, sabe? Eu espero que um dia você que esteja assistindo esse vídeo tenha a motivação mesmo pra mudar, sabe? Pra ver o tanto que é legal, o tanto que é maravilhoso. E não tenha medo de tomar o primeiro passo, que eu acho que é essencial e vocês vão adorar, sério. É uma vida maravilhosa, eu só tenho a agradecer, só tenho a lamentar porque eu não virei vegetariana antes. Outra dica muito legal também é você sempre ter lanchinhos, sabe? Guardados na sua casa. Por exemplo, os lanches que eu levo pra faculdade não mudaram nada quando eu me tornei vegetariana. Porque o que eu levava antes pra faculdade era suco de caixinha, ou todinho, barrinha de cereal, iogurte, e eu continuo comendo todas essas coisas. Então uma dica é pra quando você estiver com fome, né? Você ter vários lanchinhos na sua casa, barrinha de cereal, biscoitinho, ou então alguma comida congelada que você possa descongelar, etc e tal, que me ajuda muito porque na hora da tentação, né, muitas vezes você chega em casa com fome e só tem coisas com carne, mas se você tiver alguma coisinha guardada pra você é muito mais fácil, ou se você souber preparar algum alimento fácil, souber preparar, por exemplo, um macarrão com molho de tomate, ou se você souber preparar, por exemplo, um omelete, um super omelete de queijo, alguma coisa assim. Então, gente, é sério, é muito simples parar de comer carne, é só você trocar um único alimento que você comia por vários outros que você pode comer. E sobre diferenças no meu corpo que eu senti, que muita gente perguntou. Eu emagreci bastante quando eu me tornei vegetariana. Não só porque depois que eu me tornei vegetariana, eu aprendi a ter gosto por legumes, verduras, né? Sei lá, cenoura, brócolis, abóbora, esse tipo de coisa que antes eu não comia tanto, quanto porque eu deixei de comer muita coisa que faz mal à saúde, sabe? Quando eu como hambúrguer, eu como um hambúrguer muito mais saudável, que é um hambúrguer de soja. Quando eu como pizza, eu como uma pizza muito mais leve, que é uma pizza só de tomate ou queijo, ao invés de comer, sei lá, uma pizza de calabresa, cheia de coisa, né? Macarrão, eu como macarrão com molhos mais leves, né? Ao invés de comer, sei lá, um molho bolonhesa. Então, assim, eu deixei de comer cachorro quente, deixei de comer nuggets, que são alimentos que não fazem bem pra saúde. Então, assim, eu me tornei muito mais saudável. Eu sei que tem muita gente que acaba, às vezes, engordando justamente porque desconta, né, a falta de nutrientes e tal em carboidratos, mas, sinceramente, isso é uma coisa que não dura muito, porque você não consegue substituir suas proteínas, seus nutrientes por pão a vida inteira. Então, uma hora ou outra você vai ter que começar a comer ovos, comer soja, grão de bico, legumes, etc. E você vai naturalmente aprender a gostar disso, porque é gostoso. Se você temperar da forma correta, fica maravilhoso. Então, assim, na verdade, eu tô até com consulta marcada no nutrólogo pra ver realmente se eu vou precisar suplementar alguma proteína, alguma vitamina, se eu vou precisar tomar alguma coisa. Mas até agora eu tô muito bem, muito tranquila, muito disposta e tudo mais. Tô até muito melhor que muita gente que eu conheço, minhas irmãs e tal já tiveram anemia, eu nunca tive nada disso, tô muito bem. Então, assim, é possível. E coisa sobre família. Eu sou a única pessoa da minha família inteira que é vegetariana. Não só meus pais, minhas irmãs, mas tios, primos, avós. Eu sou a única pessoa da família Ladim que não come carne. E no início é difícil sim, porque tá todo mundo comendo carne e você tá comendo seu ovinho do lado. Só que você se acostuma porque passa a fazer parte de você, sabe? Hoje em dia, quando eu penso quem é a Débora, eu penso, Débora adora história, Débora gosta de estudar, Débora gosta de ver filme antigo, Débora não come carne. Sabe? Faz parte da pessoa que eu sou. Eu me tornei quem eu sou justamente por esse estilo de vida que eu tenho. Então, assim, não é muito difícil você ser vegetariano numa casa de carnívoros, porque você come exatamente as mesmas coisas que eles. Só que ao invés de comer arroz, feijão e carne, você come arroz, feijão e ovo, arroz, feijão e soja, etc e tal. Então, assim, você aproveita a comida deles e quando você precisa, você faz em uma panelinha só, você faz o seu alimento. Obviamente, eles podem ser malvados com você, mas se você for determinado, você vai conseguir superar isso. E ao longo do tempo, quando você for realmente viver na vida vegetariana, provando pra eles que você tá bem não comendo carne, eles vão aceitar. No início, meus pais foram muito difíceis com isso, sabe? Achavam que eu ia ficar doente, não gostavam em nada de eu ser vegetariana, mas hoje em dia, por exemplo, a gente vai na casa de uma visita e vai ter um jantar na casa de uma pessoa e ele já fala, não, faça uma opção vegetariana porque a minha filha não come carne, sabe? Hoje meus pais já tentam me ajudar, já abraçam a causa, já acham bem legal e eu espero que um dia também eles deixem de comer carne ou pelo menos diminuam a quantidade de carne que a minha família come aqui em casa. Mas com o tempo eles vão aceitar. E olha que meus pais aceitam pouquíssima coisa na minha vida. Então, se eles foram capazes, os seus pais também serão capazes. E por fim, as últimas dicas que eu tenho pra você também é não ligar para críticas, porque elas vêm o tempo todo e esse tanto de crítica que você vai receber só tem a te mostrar que as pessoas invejam a sua determinação e seu estilo de vida. Porque não é qualquer um que consegue abrir mão de um estilo de vida que todo mundo vive, não é qualquer um que consegue abrir mão de comidas que todo mundo come. Então, assim, se as pessoas estão te criticando, você está no caminho certo. Parabéns
parabéns pela sua determinação. Uma dica que me ajudou muito também é se juntar a outras pessoas vegetarianas, sabe? Eu tenho 2 colegas na minha sala que são vegetarianas, então a gente sempre tenta almoçar junto na faculdade. Também seguir perfis no Instagram, no Facebook, que façam comidas vegetarianas, que tragam receitas vegetarianas. Uma coisa que me ajuda muito também é que no Facebook eu sigo vários restaurantes vegetarianos aqui de Belo Horizonte e eles acabam postando notícia, tipo, chegou aqui no restaurante sanduíches congelados vegetarianos, que aí eu como, guardo aqui em casa pra quando eu tiver com fome eu comer. Ou então anunciando, vai ter promoção esse dia, o nosso cardápio mudou. Então, assim, siga vários estabelecimentos vegetarianos e veganos, siga vários restaurantes, mesmo que não sejam da sua cidade, que eles podem postar receitas, promoções, etc. Vários lugares com receitinhas fáceis e simples. Seja amigo de pessoas vegetarianas também, pra vocês compartilharem o estilo de vida, e você vai perceber como que a sua vida vai melhorar. Então, assim, que honra estar aqui pregando o meu estilo de vida vegetariano pra vocês. Mas, assim, eu espero que vocês tenham gostado de verdade, do fundo do meu coração. Eu sei que esse vídeo ficou gigantesco, mas eu espero que ele tenha valido a pena ser assistido, porque é algo que mudou a minha vida totalmente e mudou a minha vida pra melhor, com certeza. Eu não vou voltar a comer carne, não faz parte do meu plano, né? Só se eu tiver uma doença raríssima que a única cura pra ela seja comer churrasco, aí eu volto a comer carne, mas fez muito bem, fez um bem tão grande que hoje eu vejo carne, não que eu sinto nojo, mas eu olho e penso, pra quê, sabe? Não é isso que eu quero. Não sinta nojo de comidas vegetarianas, porque assim, se você pensar bem, carne é carcaça de bicho morto, então não sinta nojo da sua soja, que é uma plantinha linda e maravilhosa, e assim, realmente tenha paciência, sabe? Veja se alguém pode te apoiar, pode te acompanhar nessa jornada, escreva um diário, escreva um blog, poste nas redes sociais a sua jornada, para as pessoas irem acompanhando e te dando forças, e assim, eu espero que dê tudo certo. Pessoas vegetarianas que estão assistindo esse vídeo ou veganas, deixem aqui nos comentários as dicas de vocês, como que tá a vida de vocês. Eu amo fazer amigos vegetarianos, gente, de verdade. Se eu pudesse, eu transformaria todos os meus amigos em vegetarianos só pra gente ficar conversando sobre bichinhos e afins. E assim, muito obrigada pela paciência, pra você que viu o vídeo até aqui. Se você gostou, dê um me piate, porque dá muito trabalho pra fazer. Se inscreva no canal, porque a gente vai ter mais vídeos toda semana. E um beijo, até o próximo vídeo.